Até um dia alguém me perguntou assim, né? E se tá servindo a Deus aí? E se Deus não existir? Morreu, acabou tudo. Tem Deus, não tem céu, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada. O que você vai fazer? Já me fizeram essa pergunta. Eu falei, o que eu vou fazer? Nada, se não tem nada, o que eu vou fazer? Só que, só o fato de eu ter servido a Deus já valeu a pena. Ainda que a gente sabe que ele existe, mas ainda que ele não exista. Mas só pelo fato de eu servir a ele, ter temor, eu aprendi a respeitar o próximo, né? Aprendi a amar pessoas, respeitar minha família. Então, só isso já valeu a pena A demais. conversão em si, ela leva uma série de coisas, né? E é um aprendizado. E eu posso falar, porque ó, eu vou fazer, esse ano eu faço 57. Eu cheguei com 9 anos, eu tô para quase 50 anos dentro da igreja, né? Eu comecei a namorar minha esposa com 18 anos e entrei para dentro da casa do pastor Tacone. Então eu sei um pouquinho do que é ministério, chamado, a dificuldade, eu vi tudo isso. Tanto é que durante um bom tempo eu trabalhei secularmente e não queria. Eu ajudava na igreja no que eu podia, mas não queria me envolver no pastorado. Por quê? Porque eu estava dentro da casa do meu sogro, então eu via quantas injustiças, quantas dificuldades, aquilo que nós pastores sabemos bem, que é a solidão do ministério, né? Sim. Que por mais que a gente fale, nós somos seres humanos como vocês. Lá na igreja eu brinco aí, olha, eu sou como vocês, vou sair aqui no domingo, vou comprar um frango assado e vou para casa. Sim. Eu não pego minha espaçonave e vou para Marte. Mas mesmo assim, a gente sabe que o pastorado exige talvez essa solidão de você estar rodeado de muitas pessoas e ao mesmo tempo solitário, né? Eu vou ler aqui Atos, no capítulo 8, o versículos 26 e 27, que diz exatamente o que o senhor acabou de falar. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para o shopping. Esse seria bom, hein? Vai lá e prega a minha palavra, já tenho som, tudo preparado, ar-condicionado. Aí o anjo falou, volta para cá, levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levanta-te e vai para o deserto. Né? Líderes de jovens na igreja local. E depois meu sogro, como era superintendente de região, tinha a coordenadoria de jovens. E eu assumi a coordenadoria de jovens. Mas trabalhando secularmente, mantendo minha casa sem nenhum tempo integral na obra. Né? E aí, desse envolvimento com a coordenadoria de jovens, e eu sempre ouvi uma coisa, alguns coordenadores, amigos, pastores, né, que a gente acaba encontrando na nossa caminhada, né? Sim. Eles diziam assim, o cara que foi coordenador de jovens, ele está preparado para pastorear qualquer igreja. Jesus. E eu falava assim, isso é conversa mole. Mas eu fiquei 5 anos como coordenador de jovens regional. E participei da coordenação de jovens estadual, e também da nacional, da igreja quadrangular, da qual eu pertencia. Então, quando eu terminei vamos dizer, esses 5 anos, realmente eu comecei a dar razão a esses pastores. Falei assim, nós aprendemos tanto com os jovens, né? É uma coisa assim que... os jovens, é verdade que eles são altos e baixos, né? Mas eles são a força motriz da igreja, o que faz a igreja acontecer, né? Senão Paulo não falava, né? A mulher solteira... A mulher casada cuida do marido, a solteira cuida da obra de Deus. Porque é aquele momento que a pessoa tem de envolvimento na obra, de trabalho forte e intenso. E eu aprendi muito como coordenador de jovens. E aí foi, acho que era 99, meu sogro ficou sem auxiliar. E aí ele falou, não, você vem trabalhar comigo com tempo integral. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tem outros aí, muitos queriam. Tinha alguns lá que queriam, e eu queria pular fora. Mas aí que tá, apóstolo, é uma coisa que eu percebo, né? Aqueles que, de fato, né, eu costumo dizer assim, levantar o papel, escrito assim, filma eu, Galvão. Sim. Esses aí Deus fala, Agora aquele que, né, fala, não, Deus, eu não tô pronto, eu não quero. Eu sempre me senti, até hoje, né? Eu me sinto que não estou pronto. E aí é Deus, porque daí a gente vê que é a mão de Deus, porque a gente não vai se exaltar e dizer, não, eu fiz porque eu tinha sabedoria, eu tinha conhecimento, mas não fosse a graça, né? Sim. E aí eu comecei a auxiliar ele com tempo integral na obra. Né? Saí do emprego, né? Na verdade, eu já tinha feito um acordo de saída,
do emprego e me envolvi na obra. E no meio do caminho, vontade de desistir teve. Porque você olhava, falava assim, parece que eu não preciso passar por isso, né? Que você, como pastor e presidente de igreja, pastor sênior de igreja, titular, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, tem momentos que a gente quer desistir. Sim. Em alguns momentos, quando auxiliar do meu sogro, eu também quis desistir. Aí Deus falou comigo, aí eu falei, não, vamos seguir. E depois, quando a gente fundou a Igreja Agnus, em 2008, logo depois de um ano e meio, veio esse mesmo desejo, né? E aí foi que um dia eu acabei encontrando... Um profeta me encontrou, né? Porque eu tenho umas certas teorias com relação ao profeta. E aí eu costumo sempre ensinar, falar assim, você quer saber se é Deus falando com você, fuja do profeta. Corra do profeta, não vá atrás do profeta. Porque se Deus falou com o profeta, ele vai te achar. Foi assim, né? Natan achou Davi. Nós não vemos respaldo na Bíblia para esse movimento de os crentes de hoje em dia procurar esse tipo de revelação. E nesse dia o profeta me achou também e falou comigo sobre essa desistência, né? Sem me conhecer, sem saber quem eu era. Pegou na minha mão e falou assim, sem saber que eu já estava meio que preparado para uma desistência. Pegou na minha mão e falou, não desista, não desista, não desista. Só tiram pedra em árvores que dão fruto. Uau. Então eu falei, meu Deus, não precisa mandar nenhum recado mais. E desde então, aí, já se vão 15 anos, isso não passa mais na minha cabeça. E nesses 15 anos eu passei talvez as maiores dificuldades que possam imaginar. Porque constituir um ministério do nada, ser fundador de um ministério, e você também vive essa mesma rotina, vamos chamar assim. Fundador de um ministério há quase 16 anos atrás. Constitui um ministério. Então, sem nada, né? Porque o pessoal às vezes pergunta assim, como que foi o início do ministério? Foi difícil? Porque como você alugou um lugar e... então, você começou do nada? Eu sempre respondo, não comecei do nada, não. No primeiro mês, eu já devia 200 mil reais. Simples assim. Simples assim. Isso há 16 anos atrás. Hoje, eu olho para trás e falo assim, será que eu teria a mesma coragem? Eu me vejo assim também. De fazer... Então, é um impulso de Deus real, né? Quando nós compramos, né? Hoje a gente tem a graça do Senhor, e a graça do Senhor mesmo. Quando a gente comprou o templo próprio, eu olho para trás e vejo a loucura que eu fiz para comprar o templo e a dívida. Eu olho assim, mas como que eu fui fazer um negócio desse? Deus, ele parece que cega, né, a gente, de fato. Quando as coisas são de Deus.